Nossa, só falou de esporte, só que com outras palavras. Toda essa Você lógica. traduziu. Essa lógica de, levei uma pancada, né? Mas o que é estar a 9 centésimos do índice olímpico? É uma dor parecida com o cara ir para uma competição importante ficar em quarto lugar, né? Que dizem que é o primeiro derrotado, né? Ele quase pegou uma medalha. Né? Mas o cara é o quarto colocado, às vezes de um brasileiro, às vezes de um sul-americano, do mundial. Qual o valor disso? Né? É uma tremenda vitória. Então, às vezes, as pessoas em volta da gente estão comemorando vitórias que a gente não está percebendo. Essas pessoas, quando a gente ouve um pouco mais, a gente se envolve com essas pessoas, a gente percebe que tem caminhos que são construídos a partir dessas derrotas, né? Que para nós elas são derrotas que elas são muito simbólicas, mas não são derrotas. Mas a base, de onde vem essa base? É do modelo mental da pessoa, do desenvolvimento, é da percepção? Porque, assim... Você pegar quarto e ser feliz e falar assim, cara, que super vitória que eu tive. Que isso é um pensamento de uma pessoa. E o outro é assim, eu preferia ter pego quinto. Não, vamos lá. Eu acho que quem pega um quarto nunca vai ser feliz, né? Eu acho que o quarto, ele aprende lições, ele se torna uma pessoa melhor. Ele se torna uma pessoa mais humilde. Ele fala, um pouquinho mais eu seria terceiro. Né? Aquela hora que eu não me dediquei. Em termos de aprendizado é melhor o quarto que o quinto. O quinto fala assim, pelo menos eu não peguei quarto. Tem isso. O quarto ele vai... transformação que acontece, porque eu já estive nessa posição várias vezes. Eu não peguei a Olimpíada por 9 centésimos, eu já não peguei Mundial por 12 centésimos, eu já não peguei Mundial por 1 centésimo. Então 3 competições gigantes diferentes e eu bati na trave nas 3. E aí eu penso sobre os momentos que eu mais cresci na vida, são sempre nesses momentos. Não foi no momento quando eu fui para o Mundial, quando fui campeão sul-americano. Naqueles momentos era só uma consequência de todo o trabalho que eu tinha feito. Mas depois que eu tinha aquela experiência de um fracasso, sempre houve uma transformação, como se fosse uma borboleta. Que parece que foi o que aconteceu com você, depois você teve aquele fracasso. Eu fico pensando, se você tivesse passado pelo concurso, será que você teria feito tudo que você fez até hoje? Eu acho que seria um concursado brilhante. Eu era muito esforçado naquilo que eu fazia, mas já vinha do esporte isso. Né? O concursado público tem um estigma de ser um preguiçoso, de ser uma pessoa que está acomodada. Eu falo, cara, eu vou quebrar essa mentira, isso que as pessoas falam sobre a profissão, e eu vou ser o melhor. Como era formado em administração pública, tinha até ambição, quem sabe, um dia me tornaria um prefeito, um governador. Né? Eu gostava muito da área pública. Você ainda pensa nisso? Não, de forma alguma. De forma alguma. Não, faz aí, lança aí a candidatura. Hoje eu acho que eu transformo muito mais o nosso país, estando fora da política, do que se eu estivesse dentro dela, tendo que lidar com os leões ali que sempre tendem a sufocar os bem-intencionados. Né? Então, fora da política, eu consigo atuar de forma bem-intencionada sem ter que lutar com tantos adversários. Mas eu tenho certeza que eu seguiria um caminho interessante. Não estaria nesse caminho, talvez não teria prosperado tanto, mas provavelmente teria tido muito sucesso naquela carreira. A questão é que a gente estabelece algumas referências do que seria sucesso para a gente, e a vida vai nos ensinar que, na verdade, nem sempre a nossa referência de sucesso é o ideal. O dia que eu vendi o meu primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, bati a marca de 10 mil exemplares e me considerava um cara de sucesso. Isso você, muito jovem, né? Eu lancei o livro no começo de 2003. No final de 2003 eu tinha 10 mil exemplares vendidos. Eu já tinha lá com 29 anos. É jovem para o escritor. Exatamente, mas era um livro que nasceu para ser uma apostila de curso. E quando... Vamos lá, qual que era a minha referência na época? Tinha um autor chamado Mauro Halford, o cara que falava na rádio CBN de manhã, né, fala sobre os investimentos. E ele tinha um livro chamado Investimentos, que tinha uma tarja na capa, 100 mil exemplares vendidos. Eu falava, porra, se o Mauro Halford, cara, vendeu 100 mil... Imagina o dia que eu vendi uns 10 mil. E o dia que eu vendi 10 mil livros, eu me achava o autor. Porra, caramba, sucesso em livros, em países que as pessoas não leem, né? E foi nessa época que eu fui morar no Canadá. Eu decidi romper minha carreira ali, os motivos são muitos, mas agenda cheia, eu tinha aula das 7h30 da manhã às 11h30 da noite, muito convite para palestra, para imprensa, eu não conseguia atender. Parecia que as coisas não estavam dando certo, apesar de estar ganhando muito dinheiro. Eu preciso de uma parada, um sabático precoce. Fui morar no Canadá. Nesse momento que fui morar no Canadá, ali, talvez seja o momento mais iluminado da minha vida, eu criei um site, o site maisdinheiro.com.br, porque o livro se chamava Dinheiro, Segredos de Quem Tem. Então, quem digitar maisdinheiro.com.br vai cair no meu site, gustavocerbasi.com.br, eu direciono. Mas era um site que, na época, era um bate-papo com leitores. Legal. Eu fiz a besteira, na primeira edição do meu livro, de colocar no final, fale com o autor. Tinha o meu e-mail e tinha o telefone.
E, pô, as pessoas me Ou ligavam. você deu um acerto de fazer Então, isso, né? durante... Uma conexão forte. Foi só a primeira edição. Quem achar ali vai ter o telefone antigo. Não funciona mais, nem aquele e-mail funciona mais. Mas as pessoas me escreviam e alguns elogiando, alguns criticando. Pô, Gustavo, seu livro é legal, tal, mas eu não consigo conversar isso em casa. A minha esposa não entende, meu marido não abre a cabeça para isso. E nessa troca de e-mail começou, puxa, mas eu com a minha esposa eu faço assim, tenta fazer desse jeito. O seu caso, eu tive um aluno que me falou a mesma coisa, eu orientei assim, sim, funcionou, vê se funciona. Dos caras. Durante 8 meses de Canadá, eu tenho esse número na minha cabeça, 972 e-mails foram trocados especificamente sobre conversas a dois. Eu tinha um hábito de cada vez que eu mandava uma resposta, como eu tinha medo de vir várias perguntas iguais, eu salvava aquela resposta por tema. Então tinha o tema casais, o tema veículos, o tema viagens, o tema filhos. Era o AI da época. É o meu CRM ali, vai. Era o papel da padaria ali que você escrevia as coisas. Era a inteligência artificial da época. Se viesse uma pergunta parecida, eu pegava uma resposta antiga e dava uma melhorada. Quando, no fim do meu período de Canadá, meu editor me escreveu, falou, você não quer escrever um outro livro? Você imprimiu aquelas perguntas e mandou. O primeiro vendeu 10 mil, né? Vamos escrever. Ele falou, que tema que você gostaria? Eu falei, talvez investimentos, mas o que mais me perguntam aqui é dinheiro a dois. Ele falou, matou, é esse assunto que nós vamos escrever. E nasceu ali com o nome Finanças A2 inicialmente, né? O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos veio um título que veio no final, depois que o livro estava pronto. Mas eu peguei os 972 e-mails, eu quase não escrevi nada. Eu coloquei numa ordem, passei 4 finais de semana na casa de praia ali organizando os e-mails. Interessante. E montei o livro. E esse livro, quando chegou para o mercado, eu tinha até vergonha de falar que eu estava lançando um livro para casais, que eu não era psicólogo. Né? Eu ouvi psicólogo e falei, nossa, que assunto complexo. Então, deixa eu pegar a ideia do psicólogo e fazer um livro que seja tão completo que ninguém venha me perguntar no final como resolver os detalhes. Então, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos nasceu para uma entrega completa. Você resolveu um problema muito específico. Então, mas é o problema do dia a dia. Mercado. Vamos fazer divulgação? Não, eu não sou de casais, eu divulgo o primeiro livro, esse segundo não. O Casais Inteligentes começou a vender 300 no mês, 400 no outro, 500, aí começou um efeito exponencial. Olha. Quando vê, estava vendendo lá, entrou na lista da Veja dos mais vendidos e não saiu por 10 anos. Nossa. Ali eu comecei a me convencer de que, acho que eu entendo desse assunto. Né? Via as palestras. Com muita humildade até hoje, que eu acho isso muito legal, admirável. Porque eu acho que, assim, ninguém é dono do saber. A gente vive num país em que o conhecimento é muito raso, a educação é muito rasa. Por mais... Se eu sei muito, me escreveram anteontem. Você não escreveria um artigo científico? Não, eu não quero escrever um artigo científico porque vai ser lido por poucas pessoas. Se você me der um canal para escrever um artigo lido por muitas pessoas, eu quero. Você quer impactar a gente. Desde aquele início, por que eu rompi uma carreira... imagina que lá no final de 2003 eu era um professor de pós-graduação com agenda tomada às 7h30 da manhã, 11h30 da noite. Eu ganhava uma fortuna. Só que eu não estava feliz, porque eu via todos os professores divorciados ali, os caras não tinham vida pessoal, trabalhavam até tarde todos os dias. Então era muito comum, minha esposa está chegando do trabalho, eu estou dando tchau que eu estou indo para o trabalho, a gente se via de domingo. Mas, cara, não está interessante, mesmo que eu esteja ganhando muito dinheiro. Eu tinha um megafone na minha mão, que era convites para imprensa, convites para palestra, que eu não conseguia atender. Eu falei, quer saber? Eu vou parar de ganhar dinheiro, já que eu ganhei um bom dinheiro, até porque 2 anos depois eu viria alcançar minha independência financeira lá com R$1 milhão. Fiquei famoso por ser o professor que fez um patrimônio de R$1 milhão. Mas quando eu estava perto da independência financeira, eu vou parar de ganhar dinheiro e vou começar a atender imprensa. Vou começar a atender convites para palestras em igrejas. Se 300 pessoas ouvirem minha palavra e 4 ou 5 compraram um livro... Você foi para a igreja? Eu comecei com igrejas. Depois de igreja foram clubes, associações comerciais. Pro bono, zero? Pro bono. Eu ia lá para vender meu livro. E vendia 10, 20, 30, era a minha remuneração. Mas prática, né, de palco daí? De oratória? Então, eu fui treinando. A gratuidade me permitiu ter a liberdade. Você já era professor, né? Já era professor. Só que eu estava quebrando aqueles vícios de professor para ganhar os vícios de palco. Legal. Então foram uns 2, 3 anos de palestras gratuitas. A hora que começou a ter muita disputa de agenda, 3 convites para a mesma data, eu falei, desculpa, você está pagando? Se você me pagar, eu vou, porque eu tenho um outro convite para outra palestra. Que legal. Ali eu comecei a cobrar. E aí foi um crescente.